Olá, queridos, passando aqui para deixar mais uma reflexão do Senhor para a tua vida. Vamos ler hoje lá em 1 Samuel 17, versículos 36 e 37, que diz assim: Assim feria o teu servo, o leão como o urso, assim será este circunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. E então disse Saul: Vai e o Senhor seja contigo. No livro de 1 Samuel 17, nos mostra um jovem pastor de ovelha que enfrenta e derrota um gigante filisteu que afrontava o exército do Deus vivo. Contudo, para que Davi derrotasse a Golias, ele teve que passar por algumas situações que o fizeram ter um incentivo para poder destruir. Na nossa vida normal, nós passamos por algumas situações que, dependendo da forma como que vamos tratá-la, ela vai servir para um ensinamento. Se você não consegue destruir anões, como você vai estar preparado para derrubar gigantes? Nesse texto nós aprendemos que Davi, ele enfrentou essas situações e quando ele foi enfrentar a Golias, ele já estava preparado para algo maior. É como um videogame. É como você joga um videogame, você vai passando de fase, e cada fase que você vai passando, as dificuldades vão sendo maiores, porém você vai aprendendo a lidar com cada uma delas. Assim é na nossa vida. Né? Então, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós vamos enfrentar situações difíceis que vai nos preparar para aquelas que são maiores. Na vida de um vencedor não existe problemas, mas sim desafios. Foi isso que Davi entendeu. Algumas coisas que aconteceram nessa passagem, nesse texto que nós lemos e que nós podemos tirar de ensinamento. Primeiro, Davi, ele enfrentou a situação de frente. Davi, ele foi lá e enfrentou. Eu acredito que qualquer um que descesse ali para enfrentar Golias teria derrotado. Se tivesse essa mesma mentalidade que Davi teve, de enfrentar a situação de frente. Quantas das vezes em nossas vidas que nós nos acovardamos e não enfrentamos situações de frente? Quantas das vezes nós adiamos, procrastinamos de resolver alguma coisa, de enfrentar algumas situações? Davi, ele teve essa audácia de falar assim: eu vou enfrentar. O teu servo vai lá, o teu servo vai pelejar. É essa atitude que muitas das vezes falta em nós. De falar assim: eu vou enfrentar, eu vou vencer, eu vou lá, eu vou enfrentar isso de frente. Quantos anões têm se tornado gigantes em nossas vidas porque nós não temos a atitude como essa de enfrentar de frente? Você precisa enfrentar de frente. Outra lição interessante que Davi nos ensina nesse texto é que a guerra não é nossa. A guerra é do Senhor. Você vê o tempo inteiro Davi falando que esse gigante, ele está afrontando o exército de Deus vivo. Ele fala: hoje mesmo o Senhor vai me entregar, vai entregar ele em minhas mãos. Ele fala: assim como o Senhor me entregou o leão e o urso em minhas mãos. Então, o tempo inteiro ele está falando: o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer. Você, mediante as suas dificuldades, você precisa declarar que a guerra é do Senhor. Se for olhar pelos olhos naturais, você vai ver que Golias era grande para Davi. Só que Golias não é grande para o nosso Deus, queridos. E Davi entendeu isso. Davi sabia que a guerra é do Senhor. É o que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que a guerra é do Senhor e não nossa. Para de lutar da forma que você achando que você vai fazer. Para de querer resolver sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho nessa batalha. Se você entender que o Senhor é contigo, queridos, os gigantes se tornem anão. Outro ensinamento interessante que Davi nos ensina nesse mesmo texto é que Davi colocou o gigante do mesmo tamanho que o leão e o urso que ele estava enfrentando. Deixa eu falar uma coisa que Deus falou no meu coração enquanto eu preparava essa palavra. Para de dar ibope para Satanás. O problema é que nós damos muito ibope. É como aquele povo. Falava: tu viu o tamanho da lança? Você viu o tamanho do gigante? Você viu o tamanho do braço? E Davi falou: tu viu o tamanho da testa dele? Não tem como errar. É dessa forma que você tem que entender.
Eu preciso entender, Davi colocou e falou assim, olha, eu estava cuidando das ovelhas, no texto ele fala, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio um urso, e eu fui lá, agarrei ele pela barba, matei ele. Veio veio um leão, ele agarrou pela barba, veio um urso, ele fez da mesma forma. Então, Davi, em momento algum, coloca Golias como um gigante. Ele coloca Golias sempre do tamanho dos desafios que ele enfrentou, os desafios menores. E quantas das vezes que nós temos feito dessa forma, temos colocado o gigante, temos desesperado, é muito grande para mim, eu não vou conseguir, eu não vou vencer. Não, você vê Davi falando, aquele incircunciso, você não vê nem falando de Golias, nem de gigante, falar aquele incircunciso, sabe, aquele filisteu. Então Davi, ele sempre colocava o gigante dele do tamanho dos problemas menores que ele enfrentava. Aqueles problemas que você está enfrentando no seu cotidiano, aqueles anões, aquelas situações corriqueiras que passam dia a dia, que você tem se entregado, que você tem parado, tem te paralisado, você precisa vencer, você tem que colocar os gigantes da mesma forma. Você precisa crer que a vitória é de Deus, a batalha é de Deus. Você não precisa ter medo do gigante, o que você precisa é ter fé. Eu falei há pouco que na vida de um vencedor não existe problemas, e sim desafios. Começa a olhar para as situações que estão diante da tua vida, os problemas que se levantam como um desafio, não problema. Você vê que aquele exército, o exército de Israel estava atemorizado, estava aterrorizado, porque um gigante só descia ao vale para afrontar. E Davi, com sua humildade, confiando em Deus, que é a coisa que precisa estar acima de tudo, é a nossa confiança em Deus. Davi foi lá, fez o que tinha que ser feito, enfrentou toda a circunstância, venceu, porque ele sabia que ele precisa enfrentar, ele sabia que a guerra não era dele, era do Senhor. Tanto é que ele falava várias vezes, hoje mesmo o Senhor vai te entregar em minhas mãos. Você precisa ter essa atitude quando se levantar um gigante. Você está se levantando, meu Deus é maior, meu Deus é forte, meu Deus é poderoso. E você precisa entender que as circunstâncias, elas precisam ser colocadas no tamanho das menores. Se você não precisa colocar o gigante como algo que você não pode ultrapassar. Não, o teu Deus está contigo, você não está sozinho nessa batalha. Creia que Deus pode fazer o melhor na sua vida. Se você começar a olhar as circunstâncias dessa forma, se você começar a olhar os problemas como desafio, você vai superar todos eles. Porque o Senhor é contigo e Ele te livra e Ele te guarda de todo o mal. Creia que, independente do que você esteja passando, você precisa crer que Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Mesmo nos mínimos detalhes, mesmo nos mínimos desafios, nas coisas que são pequenas, você precisa superar a cada dia. Você não pode parar. Você tem que continuar caminhando. Porque a jornada é grande, os desafios são grandes. Mas Deus é contigo para te fazer livrar de todas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te motive cada dia mais a superar as dificuldades. Porque cada vez que você vai passando por uma etapa da tua vida, você vai se fortalecendo para viver o melhor de Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.